É isso aí, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma aula do seu curso de psicanálise clínica, a formação, aula transmitida pela AMA, Academia da Mente Analisar, e o Instituto Manuel Reis. Eu, professor Manuel Reis, estarei aqui com vocês falando sobre saúde mental do adulto e idoso. Nós vamos ter essa matéria, esse módulo de número 31, o último módulo desse curso de psicanálise clínica. Que bom, né? Felicidades. Nós estamos felizes porque estamos fechando mais um ciclo. Isso é muito bom. É agradável saber que nós estamos na reta final. E aí, terminando a teoria, nós vamos para a prática. Semana que vem já teremos apresentação prática e vamos que vamos desenvolver essa questão da profissionalidade na psicanálise clínica. Vamos lá, então. Professor, como é saber, dentro da psicanálise, a utilização dessa prática? As pessoas que trabalham com idosos, pessoas que trabalham com a psicogerontologia, com gerontologia, essa questão ela é fundamental. Então, a psicanálise ela tem uma abordagem muito linda sobre essa questão da saúde mental do adulto e idosos. Então, digamos que o adulto idoso, no singular, mas pluralizando, trazendo à objetividade o que é realmente essa questão saúde mental desses públicos-alvos, adultos e idosos. Então, vamos ver, senhoras e senhores, mais estudantes chegando aqui na sala de aula. Senhor Genildo, senhora Fátima, uma boa noite para vocês. Vamos lá, então. Professor, qual a importância de estudar? É uma matéria muito grande. Então, eu preciso acelerar o processo para a gente finalizar gradativamente e nesse processo todinho desse mês, dessa metade do mês aí, nós estaremos mandando informativos, tudo o que tem a ver com a prática, vamos estar acompanhando, vamos estar na próxima terça, na próxima semana, já vamos estar com o programático da, das aulas práticas, e vamos que vamos. Então, é muito interessante, senhoras e senhores, quando nós entendemos esta questão da saúde mental do adulto e do idoso. Lendo aqui só para vocês observarem, para nós comentarmos, existem muitos lembretes e eu preciso passar para os senhores, porque é de suma importância. Sabemos que o Brasil ele é considerado um país em que existem muitas pessoas idosas, mas ele não é considerado como o país de Portugal, que lá praticamente quase 100% são idosos. Aqui nós temos uma metade boa de juventude, né? E isso também nos deixa cientes em relação às informações que nós temos sobre a saúde mental do adulto e do idoso. Vamos lá, então. Professor, quando nós falamos nessa programática, nessa temática, nós lembramos dessa frase aqui que é indispensável e precisamos apresentá-la. Então, saúde mental pode definir-se como o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. É o reconhecimento dos seus limites, a procura de ajuda quando necessário. Saúde mental é estar bem consigo e com os outros, é saber lidar com as emoções agradáveis ou desagradáveis, como alegria, tristeza, coragem, medo, amor, ódio, serenidade, raiva, ciúmes, culpa, frustrações, etc, etc. É acima de tudo aceitar
as exigências da vida. A saúde mental é construída ao longo de todo o ciclo vital do indivíduo. Então, são muitas informações. Eu vou estar utilizando as minhas falácias para completar o que nós estaremos falando nessa matéria. Então, nós vemos, senhoras e senhores, que buscar tratamento para um ente querido que já está em uma idade avançada é muito interessante. Sabemos que os senhores, quando se formarem, irão identificar para os seus públicos que vocês trabalham nesse processo de amenização, harmonia mental, na questão do acompanhamento mental, ou seja, o foco é a saúde mental do adulto e do idoso. Mas, se você se especializar também nas questões, ou seja, vocês se permitirem a atuação nas questões gerais, vocês poderão também trabalhar. Como assim, professor? Crianças, adolescentes, jovens, casais, mulheres, vocês poderão trabalhar. Agora, é necessário que foquem, tenham muita atenção e procure ler bastante, se aprofundar nas teorias que nós aplicamos em todo ano, também na praticidade, isso é fundamental. Mas o focável é procurar a saúde, manter essa programática profissional para nós trabalharmos na saúde mental do adulto e do idoso, beleza? Mas o idoso ele vai ser mais preferencial, indispensável, todos vão precisar, mas a atenção focável vai estar para o idoso. Então, eu vi como é importante você entender um pouco de gerontologia, de psicogerontologia. Então, psicogerontologia é uma coisa, eu me especializei também nessa área, mas gerontologia já é outra, certo? Então, todos os assuntos que nós precisamos saber da vida de um idoso é gerontologia. Mas quando a gente trabalha na intervenção clínica psicanalítica ou terapêutica, é a psicogerontologia. Então, é a intervenção psicológica tratando do emocional dos respectivos idosos, certo? Então, isso é muito interessante, meus excelentes, e é necessário que nós implantemos, não somente nas nossas sessões, nas nossas palestras, mas se você é um líder, ou religioso, ou comunitário, ou administrativo, enfim, vai ser viável você acompanhar aquele grupo de idosos que tem na sua instituição. Isso é necessário, você precisa focar, porque eles são importantíssimos nas suas instituições. Então, vamos lá, na sequência, muito interessante essa questão aqui, professor, exatamente, é muito interessante. Então, eu valorizo muito, porque eu sei que isso vai ajudá-los. A doença mental é classificada como um desvio psicológico ou comportamental das formas normais de comportamento que afeta negativamente a vida do indivíduo. Doença mental, segundo Cerqueira, no ano de 2006, houve uma pesquisa, uma análise, ele diz que é uma situação patológica em que o indivíduo apresenta distúrbios na sua organização mental. Todas as afecções que afetam o corpo podem provocar doença mental, desde que tais afecções provoquem um desequilíbrio em termos de organização mental. A doença mental causa, muitas vezes, para além de problemas emocionais, problemas cognitivos. Comentarista Nunes, um especialista também, em 2008, um pouquinho mais recente, a nossa capacidade de prestar atenção, recordar, trabalhar, a informação recebida do nosso interior
e do meio exterior, certo? Deve-se à cognição. Então, beleza, é isso mesmo. Todo o processo que nós vivemos deve-se à cognição. Então, é o que nós sentimos, refletimos, pensamos, falamos, pressentimos, etc, etc. E o córtex cerebral é o principal motivo também da gente estar refletindo, a gente está desenvolvendo algumas questões motoriais do corpo, certo? Então, aí vocês vão ver diversas informações sobre essa questão. Professor, o que é uma demência? Então, as doenças que causam na vida dos idosos são muitas. E quando a gente passa a entender de uma forma objetiva, nós vamos pensar no seu tratamento. Atenção voltada para o tratamento das respectivas pessoas, pessoas idosas, pessoas imobilizadas. Então, aqui nós vemos, de acordo com a DSM, DSM-4, a característica essencial de uma demência é o desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos, que incluem comprometimento da memória e, pelo menos, uma das seguintes perturbações cognitivas: afasia, apraxia, agnosia, né, ou agnósia, que algumas pessoas falam agnosia, mas é agnósia, ou uma perturbação do funcionamento executivo. Estes distúrbios são suficientes para interferir no cotidiano da pessoa, trabalho, atividades diárias, etc. Então, enfim, isto aí poderá causar um distúrbio, né? Então, ou seja, ou esses distúrbios poderão trazer a falta de funcionalidade da questão emocional. Então, isso aqui é a demência. Então, a semelhança da depressão, epilepsia e de tantas outras doenças conhecidas pelo seu nome, o singular, não existe uma demência uma demência, mas sim diversas doenças que causam demência e síndromes demenciais. Então, é muito interessante analisarmos tecnicamente que a demência, até os órgãos que estudam e que tratam a questão do acompanhamento da saúde mental dos idosos, vai estar identificando que a demência, ela não é como as pessoas pensam. Então, a demência é o desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos. Então, a pessoa ela não consegue ter as suas funcionalidades normais como deveria. Então, ela fica mais lenta, ela fica mais lerda, ela não consegue refletir como uma pessoa que tem um reflexo mais rápido, certo? Ela não tem percepção melhor. Então, por isso que essas pessoas requerem muita atenção, requerem muito cuidado. Então, uma terapia psicanalítica voltada para o idoso é muito interessante. Vocês podem investir nessa questão, tanto no conhecimento quanto nos seus trabalhos marketistas, o marketing, vocês poderão desenvolver. Então, a demência é uma doença ou uma síndrome? Nós vamos mostrar para vocês que a demência, ela não é nada como as pessoas pensam. Então, a demência não deve ser considerada uma doença, mas sim uma síndrome, certo? Uma síndrome decorrente de uma doença cerebral, usualmente de natureza crônica ou progressiva, na qual há perturbação de múltiplas funções corticais superiores, incluindo memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade de aprendizagem, linguagem e
Julgamento. Então, dentro da Organização Mundial de Saúde, desde 1993, a OMS. Então, a OMS vai dizer que não é uma doença. Então, é considerado uma síndrome. Então, é necessário que a gente entenda também, porque as pessoas hoje, elas pensam muito diferente acerca de questões. Professor, então, aqui, hoje, as demências são realizadas experimentadas direta ou indiretamente pela totalidade dos portugueses? Exatamente. Então, quando nós falamos a totalidade dos portugueses, Portugal, quem colonizou o Brasil, que é considerado um país mestre, chefe, pai ou mãe, né, do Brasil. Mas o Brasil se desenvolveu, o Brasil tem muitos recursos, o Brasil é um país que tem os seus defeitos, suas deficiências, mas é um país que cresceu bastante e também tem suas melhorias, tem coisas boas aqui no Brasil. Né? Então, é muito interessante a gente analisar essa questão. A gente vai estar olhando para as considerações de uma intervenção clínica psicanalítica. Beleza? Professor, isso é interessante, exato. Nós vemos aqui critérios de diagnóstico. A característica primária da demência é o progresso de déficits cognitivos variados, como a diminuição da memória e de pelo menos uma perturbação cognitiva. Então, hoje, os profissionais das terapias mentais não estão falando mais essa palavra, perturbação, e sim é utilizado de distúrbios ou alterações. Então, como nós falamos aqui, é necessário falar para explicar. Então, é o progresso, certo, de déficits cognitivos variados, como a diminuição da memória e de pelo menos uma perturbação cognitiva, como a afasia, a apraxia, a agnósia ou perturbação na capacidade de execução. Então, os déficits cognitivos, os senhores estão vendo, né, devem ser razoavelmente graves para causar diminuição do funcionamento, certo? Então, é muito interessante nós observarmos. Professor, ainda falando sobre a demência. Então, dentro do lembrete, a demência pode estar etiologicamente relacionada com o estado físico geral, com os efeitos persistentes da utilização de 5 substâncias, incluindo exposição a tóxicos ou com uma combinação de fatores. Então, é um estudo que você precisa prestar atenção e analisar como as pessoas com demência, elas têm uma funcionalidade abaixo, elas não têm uma funcionalidade maior ou regularmente como nós vemos as pessoas adultas. Só que pessoas adultas também podem ter demência. Claro que acontece mais é uma situação psicológica, emocional, que acontece mais com idosos, mas adultos também são vítimas dessa situação. Então, a perda ou diminuição cognitiva de forma parcial ou total, permanente ou esporádica, em pessoas que até então tiveram um desenvolvimento intelectual normal, chama-se de demência. Então, esta síndrome apresenta várias características. Aí nós já tínhamos falado de prejuízo da memória, que pode ser desde um simples esquecimento até um severo esquecimento, não se recordando da própria identidade, da desorientação especial e temporal. Então, problemas de comportamento como insônia, agitação, choro fácil, comportamentos inadequados, desinibição social, alterações da personalidade. Então, perda de habilidades adquiridas ao longo da vida, como vestir,
cuidar da casa, cozinhar, dirigir, cozinhar, dirigir, organizar os compromissos, problemas com linguagem, etc. Então, para vocês verem o que causa esse problema de demência. Ou seja, as situações vão desenvolvendo esses problemas. Então, aqui, esta deterioração mental vai provocar o prejuízo nas capacidades da pessoa, no desempenho das suas atividades de vida diária, nas atividades profissionais, atividades familiares, atividades sociais, dentro de todas as informações implantadas no DSM. Então, é muito interessante observar. Aqui nós temos aqui, senhoras e senhores, excelentes estudantes, tipos de demência. Ah, professor, só tem uma demência? Nós vamos ver aqui, existem mais de uma, são várias. Encontram-se vários tipos de demência. E estas são classificadas quanto à sua causa. As formas mais comuns de demência são demência vascular, demência frontal temporal, demência dos corpos de Lewy e a doença de Alzheimer. Então, dentro de todas as informações codificadas de uma clínica, vai estar informando. Então, a demência de Alzheimer representa aproximadamente 50% a 75% dos casos de demência, e a demência vascular, cerca de 15 a 25%. São informações que têm bases. Nós vemos aqui, então, as informações sobre a demência de Alzheimer. Então, a demência de Alzheimer representa aproximadamente 50% a 75% dos casos de demência. E a demência vascular, cerca de 15 a 25%. Então, a demência de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, que destrói as células nervosas do córtex cerebral, o córtex que nós já falamos, que nós já explicamos, que é o principal motivo, né, do sistema motorial do corpo, a mente, vai estar dentro do processo cognitivo. Ai, que coisa, E né? aí nós vemos como é interessante analisar essa questão. É muito interessante quando nós entendemos sobre essa base informativa didática. O psicanalista vai acompanhar através das terapias, das conversas, dos exercícios mentais, do incentivo e outros pontos que serão fundamentais. Beleza? Vamos lá. Sequência. Então, a demência de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, como nós temos falado, que destrói as células nervosas do córtex cerebral, então levando à atrofia progressiva do cérebro. Caracteriza-se por um caráter progressivo e irreversível de aparecimento residioso, conduzindo a uma inexorável degeneração cerebral com a afeição de todas as áreas cognitivas e da personalidade. Então, hoje é recomendado que os idosos leiam bastante para não terem problemas de demência de Alzheimer, outros problemas que, além do Alzheimer, vai estar apresentando, impossibilitando o funcionamento, as questões funcionais da mente e o cérebro dos idosos. Então, adultos e idosos. Então, eles ambos precisam estar desenvolvendo, tem que sempre movimentar a sua mente, não pode deixar de desenvolver. Ah, mas eu trabalhava muito hoje, eu não estou trabalhando. Tem que ocupar a mente com alguma coisa para evitar problemas seríssimos. Professor, a demência de Alzheimer
Dentro da fisiopatologia, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível de aparecimento insidioso, que acarreta perda da memória e diversos distúrbios cognitivos. Então, para a terapia, existem muitos casos que não têm cura, mas tem tratamento. E é necessário a gente observar no acompanhamento mais produtivo. Então, nós vemos aqui as demências vasculares. Professor, as demências vasculares constituem um conjunto heterogêneo de perturbações de etiologia vascular e que originam uma síndrome demencial. Segundo Cerqueira, 2007, na sua página 77, ele diz isso. Esta forma de demência caracteriza-se essencialmente por uma alteração do funcionamento cognitivo em consequência de lesões cerebrovasculares e natureza isquêmica, ou, mais raramente, de natureza hemorrágica. Então, aqui são as informações sobre as demências vasculares. Então, para vocês saberem que não existe somente uma demência. Professor, então tem a demência frontal. O que é uma demência frontal? Dentro desses tópicos, temporão define-se como uma síndrome neuropsicológica marcada por disfunções dos lobos frontais e temporais. Então, a demência dos corpos de Larry caracteriza-se como sendo um declínio cognitivo flutuante, acompanhado por alucinações visuais e sintomas extrapiramidais. O quadro demencial apresenta-se como de rápido início e declínio progressivo. Então, essa matéria é muito técnica. Só que você não vai ficar preso em questões técnicas, e sim, vocês vão soltar a questão analítica para dentro das suas sessões psicanalíticas terapêuticas. Como assim, professor? Conversar muito com o idoso, desenvolver prosas, conversas, para que aquele idoso, aquela idosa, ambos venham falar, venham se alegrar, venham comunicar, eles possam falar com vocês nas suas sessões, e a comunicação é muito interessante. Só que vão ter dias das sessões que os idosos, eles não vão querer saber de conversas. Então, você precisa compreender. Você não pode ignorá-los. Você não pode perder esse foco do análise profissional. Então, nós somos analistas terapêuticos. Então, existem analistas comerciais, analistas financeiros, mas existem analistas terapêuticos que vão estar analisando as questões mentais e comportamentais dos idosos e até também dos adultos que nós estamos falando aqui. Então, a psicanálise, ela é uma grande ferramenta para o trabalho, a psicogerontologia, a gerontologia, o análise comportamental de idosos é fundamental. Vamos lá, professor? Tem muitas informações. A demência dos corpos de Larry. Vamos agora falar um pouquinho sobre isso. Então, como é a demência dos corpos de Larry? Caracteriza-se como sendo um declínio cognitivo flutuante, como nós temos falado, acompanhado por alucinações visuais e sintomas extrapiramidais. Então, já afeta a visão, a forma de enxergar. Então, eles não enxergam, tem aquele reflexo como nós, que somos um pouquinho mais novos. Eu estou chegando perto dos 50, já estou ficando um pouco meio debilitado, não consigo fazer muita coisa que eu fazia com 30 anos,
Imagine, então é assim que acontece, né? A gente passa a entender que quando a gente vai ficando velho, não adianta você criar situações para não envelhecer. A velhice, ela é perversa, porque você tem hora que quer morrer para descansar por causa dos problemas, mas depois, quando as coisas estejam maravilhosas, você fica tão feliz e você, eu queria viver mais. Então, quer dizer, altos e baixos no desejo emocional. E aí você, quando chega nessa realidade da velhice, não adianta. Você não pode fazer as coisas mais como vocês faziam, na rapidez, né? Você não tem mais aquele reflexo, aquela agilidade, você não pode ficar perdendo muitas horas sem descansar, sem dormir, porque se nós que já estamos na maturidade, estamos desenvolvendo, a gente não dormir direito, a gente passa a desenvolver doenças que vão afetando. Imagine, é, as pessoas da terceira idade, elas sofrem mais do que o adulto. Então, as relações observacionais e analíticas, terapeuticamente falando, dentro dessa questão aqui, da intervenção clínica, deve ser observada de uma forma crucial. Então, é muito interessante você também olhar para a demência dos corpos de Larry. Então, é muito interessante. Vamos lá, professor, dentro das frequências, dos tipos de demência, segundo a idade de 65 anos, olha, quem tem 65 anos já tem uma probabilidade, se não se cuidar, ou mesmo se cuidando, vai chegar uma época que as questões funcionais vão começar a diminuir. A produtividade, estruturação, reflexo, as falas mais rápidas, não adianta. Você observa Cid Moreira, aquele homem fantástico, saudoso Cid Moreira, um homem com aquela voz fantástica. Ele faleceu, mas não tem muitos anos que ele faleceu. E ele manteve aquela voz perfeita, aquela voz intacta, mas ele estava sofrendo interiormente, ele sentia reações, ele sentia os reflexos diminuindo, as reações motoriais do corpo diminuindo, porque a velhice ela é perversa, ela é cruel, né? Como diz alguns palestrantes, alguns professores também, ela é cruel. Então, é muito interessante a gente analisar, e eu concordo também que ela é cruel, mas é inevitável. Só se você pedir a alguém, as autoridades, por lei, para congelarem vocês, para vocês manterem mais uma vida. Mas só que quando descongelarem vocês, vocês poderão adquirir outras doenças. Né? Mas hoje tem um país aí que está lutando para isso, certo? Observem aí essa estatística, essa apresentação do censo, né? Doença de Alzheimer, 34%, são frequências, né, dos tipos de demências nas idades de 65, 67, quer dizer, 65 já é considerado idoso, correto? Mas tem pessoas com 70 anos, mas até pessoas com 60 anos já começam a desenvolver. Então, doença de Alzheimer, 34%, 55% é demência vascular, 18% a 20% demência frontal-temporal, 12% demência corpus de Lewy, 7%, 20% outras demências, 29%. É isso aí, professor. Vamos lá agora. Vejamos como a psicanálise ajuda, meus excelentes. É o que importa, é a psicanálise. Então, a intervenção de base psicanalítica com os pacientes neurológicos de pauta pela investigação
dos processos psíquicos e se situa como uma forma de tratamento das afecções psíquicas, privilegiando a relação que o sujeito estabelece com a doença que ele afeta, sem como isso negligenciar os aspectos fisiológicos e cognitivos envoltos no franco, perdão, processo de adoecimento. Então, é a realidade. Então, esse processo fisiológico que forma cognitivamente, ele é sincero, mostra o processo de envelhecimento. E no processo de envelhecimento também é um processo de adoecimento. Então, é inevitável. A gente não consegue evitar tais situações. Então, se nós não conseguimos evitar, nós precisamos já começar antes a se cuidar. Mas a psicanálise, nós estamos tratando aqui de profissionais. São profissionais que estão sendo preparados para trabalhar com pessoas com demências, pessoas com o mal de Alzheimer. Olha, só que as pessoas têm perguntado, os estudantes, professor, o psicanalista ou qualquer terapeuta pode fazer tratamentos profundos nessa questão das demências? Olha, o psicanalista ele pode intervir profundamente em algumas questões, mas tem questões psiquiátricas que já não tem como, que é só o psiquiatra que ele vai estar trabalhando nas intervenções clínicas ao uso do medicamento. Por quê? Como é que eu posso saber, professor? Você vai trabalhando com o setor emocional, o setor clínico, o setor de análise, o setor de observação, o setor de investigação. Mas quando você perceber que aquela pessoa está precisando de um remédio, aí você já passa para o psiquiatra. Porque o psicanalista, ele faz muita coisa. Ah, mas não faz, faz. Se você souber trabalhar, o psicanalista, ele é um terapeuta fantástico. Aqui no Brasil existem muitos psicanalistas fantásticos. A gente precisa ser um fantástico também aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Você precisa pensar assim. Você não pode pensar, eu sou mais ou menos, eu estou começando agora. Você tem que encarar as realidades e começar a trabalhar na intervenção clínica, ajudando os idosos a se desenvolver. Qual a contribuição do psicólogo e psicanalista no tratamento das demências? O psicólogo, o psicanalista é um elemento fundamental da prevenção e tratamento dos vários tipos de demência. Segundo Yalom, o papel deste não é curar nem aconselhar, mas sim reduzir ao máximo, tanto quanto possível, obstáculos presentes na vida do sujeito. Então, o principal objetivo é a aceitação da sua realidade presente. Então, o psicanalista, o psicólogo ou o terapeuta que tem autorização para intervir nessa questão clinicamente, não vai procurar curar os idosos, e sim observar no principal objetivo é a aceitação da sua realidade presente. Você vai ter que trabalhar com aceitação. Ah, não, professor, mas eu pensei que era curar. Não, curar, a psicanálise, ela não apresenta uma cura como um anador para dor de cabeça, um Doril para uma dor na cabeça. Enfim, a psicanálise mostra como lidar, como aceitar, como viver. E se você não passar isso para os seus clientes, você, como terapeuta psicanalista, você não vai ajudar em nada. Então, o processo é você convencê-los que eles estão com demência, que eles estão ali também com a velhice, que a velhice é real, a velhice não é algo inimaginável ou imaginável, ou seja, a gente precisa entender que precisamos intervir dessa maneira, como
os idosos vão precisar da ajuda da gente, porque eles entram em depressão, eles entram em colapso de medo. E agora eu não presto. E vem aquelas considerações, né? Eu já não presto mais. Chega na idade dos seus 50, já começa a pensar, eu sou fraco, não presto mais para nada. Não, a gente precisa entender que realmente a realidade acontece, tanto para homem quanto para mulheres. Em relação aos homens, vem muitos problemas. Próstata tem que ser analisado, porque tem gente que fala, o câncer é o câncer não é porque não existe câncer chamado próstata, e sim existe o câncer na próstata, que faz parte do processo urinário do corpo do homem, certo? Então, há câncer da próstata. Não, não é câncer, é câncer na próstata. Então, a próstata é uma glândula que fica ali na região do escroto, da questão da bexiga. Então, tem aquela ligação que faz parte do processo urinário do homem. Já a mulher também tem os seus problemas uterinos, problemas mamários, né? Então, a gente precisa entender quando envelhece, os problemas vêm. Então, se os problemas vêm, o que nós, terapeutas, precisamos fazer? O principal objetivo é aceitação da sua realidade presente. Professor, interessante. Como a psicanálise compreende o envelhecimento? Segundo Freud, cada um envelhece de seu próprio modo. Houve uma desconfiguração aqui na hora que a gente converteu para o PDF, mas sem problema, dá para você entender. Então, Freud ele disse o que, meus excelentes estudantes? Que cada um envelhece de seu próprio modo. Se você come muita gordura, vai envelhecer desse modo. Se você come menos gordura, vai envelhecer desse modo. Muito sal, vai envelhecer desse modo. Isto é, sofre mais do que uma pessoa que evita tais questões. Entendeu? Aí nós vemos aqui, senhoras e senhores, observamos, considera a singularidade de cada velhice. É fundamental para se conceber que o idoso aproveitará o seu futuro de forma única para, a partir do inconsciente, tratar o real. Então, é aí que nós vamos trabalhar. Nossa, professor, nós já vamos finalizar. Como trabalhar saúde mental em idosos? 7 dicas para cuidar da saúde mental de idosos. Primeiro, incentive o hobby. Você tem que incentivar. Meu velho, vai lá, tal, vá nadar, vá procurar alguma coisa. Então, você tem que incentivar. Segundo, tenha um tempo de qualidade com o idoso. Você é um terapeuta, tem que fazer isso. Não, ficar dando pressão, tratar. Aqui eu tenho pessoas da terceira idade em outros cursos, por exemplo, informática. Jamais eu vou montar a programática que eu aplico aqui em adolescentes e jovens para pessoas da terceira idade e também certo adultos que estão um pouco mais ineficientes em relação a algumas questões. Então, a gente faz aquele comando diferente. Já aquela rapaziada nova, a gente solta o verbo. É muito trabalho. Hoje mesmo coloquei um bocado de meninos aqui para o exercício da planilha, certo? De Excel e desenvolver e vamos trabalhar. Digitação, porque o mercado de trabalho procura. E aí os senhores estão vendo outro ponto para saber trabalhar com idosos. Procure proporcionar uma boa noite de sono. Quarto, cuidar do corpo. Também ajuda a cuidar da mente. 5, crie uma rotina saudável. Sexto, acompanhamento psicológico, psicanalítico é essencial. Sétimo,
Inclua atividades para trabalhar a autonomia do dia a dia. Aqui mesmo nós vamos promover, já está chegando o tempo, café terapia. Então, essa café terapia tem essa objetividade. Então, a gente vai estar trabalhando nessa questão aqui. E aí você vê como é interessante você desenvolver isso. E aí nós vamos lá. A psicoterapia psicanalítica tem como uma de suas grandes virtudes trabalhar melhor as angústias causadas pelo luto, certo? E pelo reconhecimento da aproximação do fim da vida. Ela pode ajudar a melhorar a relação dos idosos com a sua saúde, com suas dificuldades sociais, o afastamento das rotinas comuns de um indivíduo adulto. Então, a psicoterapia psicanalítica vai ajudar, professor? Vai e muito. Como fazer terapia com idosos, professor? Como fazer, professor? Como fazer? Então, é o seguinte, nós agora vamos para outra aplicação. A terapia para idosos com depressão pode enfrentar dificuldades em relação à adesão do paciente. Por isso é necessário o quê? Que o psicólogo psicanalista sempre envolva a pessoa nas atividades, explicando os objetivos e acolhendo os sentimentos dela. Dessa forma, fica mais fácil alcançar bons resultados no processo terapêutico. Entendeu? Então, é isso aí. São informações que eu passei para vocês que são riquíssimas. E aí, você pode falar, professor, eu valorizei, eu agradeço, foi importante, isso foi muito bom para mim, eu aprendi. Então, eu, como um profissional, uma profissional, eu vou estar trabalhando na intervenção clínica, ajudando o idoso. Então, não é dizer para o idoso, ô, meu velho, você não vai ficar velho. Ô, minha velha, você não pode ficar assim porque vai passar esse momento. Não, você vai ter que trabalhar dentro da questão que nós falamos. Ele tem que ser convencido, eles têm que ser convencidos a aceitar essa situação. Então, eu estou velho, é verdade, já fui, a minha vida acabou. Não, a vida não acabou. Está começando agora. É o processo do envelhecimento. Beleza? Vamos lá então, senhoras e senhores. Vamos para o bate-papo. Vamos lá? Bate-papo. Vocês querem perguntar? São momentos de felicidade. Vocês estão terminando a teoria, Tudo ok, professor? né? E vocês vão começar a prática. Daqui a pouco vão estar concluindo o curso. Interessante. Selma, Genildo, Fátima, aqueles que faltaram, a gente vai estar procurando depois, o setor vai estar procurando se estão realmente estudando, porque isso influencia lá na frente. Alguma pergunta, senhor Genildo, senhora Selma, senhora Fátima, fica à vontade. Fique à vontade. Nenhuma pergunta? Eu acredito que a aula foi bem explicada, porque a gente tem um objetivo de explicar pausadamente. Então, não adianta ficar sem explicar de uma forma pausadamente e também com toda a objetividade. Então, eu acredito que vocês aprenderam, vocês não têm nenhuma pergunta. Então, sendo assim, eu agradeço a presença de todos vocês, tá bom? Fiquem ligados sobre o roteiro programático da prática, tá certo? Então, um forte abraço. Até a próxima aula, mais aula prática, e nós vamos estar mostrando o roteiro, certo? Vocês terão uma ex-formada, uma psicanalista clínica que já foi formada por nós, e hoje ela está clinicando na clínica lá em Camaçari, na Bahia. Nós temos também uma outra nossa
psicanalista clínica, que em Encruzilhada ela está trabalhando com carteira assinada para o CAPS da prefeitura. E são várias pessoas. E aí nós vamos estar convidando uma psicanalista formada, vamos convidar a professora Mariane Lima, que ela também vai estar falando sobre alguma coisa, ela na prática, tudo na prática, nós vamos estar passando as informações para os senhores, tá bom? Forte abraço, então, até a próxima aula prática e a gente se vê por aí. Forte abraço, até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau, até mais.